Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e a aula de hoje no Resumos Enem é sobre a metafísica de Aristóteles. Uma dica que eu dou é que você pode tirar um print da tela para que possa então aumentar o diagrama que está sendo mostrado, caso você esteja vendo em um celular ou numa tela menor. A aula vai consistir basicamente em demonstrar, em explicar cada ponto desse diagrama. Então, vejamos aí, o diagrama é dividido em três cores: a cor roxa, azul e um verde bem claro. Basicamente, o que seria a metafísica de Aristóteles? A metafísica é a área da filosofia de Aristóteles que ele considera como a chamada filosofia primeira, ou seja, é aquela área que fala das causas, ou da definição daquilo que é enquanto é. São temas um pouco complexos de entender no início, mas lembremos um pouco de Sócrates para ajudar. Sócrates perguntava, por exemplo, o que era a justiça. E ele não queria saber o que era a definição de justiça de um grupo, de uma pessoa ou de uma forma específica. Ele queria saber o que era a justiça nela mesma, independente de toda relação possível com alguma pessoa ou instituição. É isso que, em filosofia, nós chamamos de ontologia. É dizer o que é uma coisa nela mesma, ou seja, independente de outras relações. Então, nesse caso aqui, da metafísica de Aristóteles, a metafísica ela vai dizer respeito a uma questão que já é clássica entre os gregos desde os pré-socráticos, ou seja, os filósofos que vieram antes de Sócrates, que é a questão do ser. E o que é o ser? Essa pergunta que permeou os filósofos pré-socráticos. O ser é o princípio, é o fundamento, é o conceito, é a ideia sem a qual nada pode ser conhecido, inclusive em termos de conhecimento empírico, conhecimento das coisas do mundo. Ou seja, é um princípio abstrato, é um conceito filosófico que é a base e a causa primeira para todas as outras considerações, sejam científicas, sejam artísticas, estéticas, sejam éticas ou quaisquer que sejam. Bem, então vamos acompanhar aqui no gráfico, na cor roxa, falando inicialmente aqui a questão do ser. Então, o que é o ser enquanto ser? É isso que temos aqui procurado explicar. Lembremos aí de Sócrates, quando Sócrates perguntava o que é a justiça. Sócrates não estava perguntando da justiça de A, de B ou de C, ou da justiça do país tal, ou da nação tal. Não. Ele estava perguntando, para além disso, o que é que garante que algo pode ser dito enquanto justo? É o ser justo. Essa é a noção de ser, ou seja, é o princípio, é a causa última. E é isso que Aristóteles busca, mais até ampliado do que Sócrates, na sua metafísica. Então, ainda sobre a metafísica de Aristóteles, a questão do ser, no ponto ainda aí do diagrama de cor roxa, a diferença do ser de outros estudos, da física e da matemática. Veja que a física ela tenta estabelecer relações empíricas, sensíveis com as coisas do mundo. Por que uma pedra cai? Por conta da gravidade. Então a física lida com a pedra, desde a pedra até propriamente a teoria da gravidade. A matemática vai lidar com equações, com raciocínios lógicos, que vão utilizar simbologias para expressar as quantificações. Mas a metafísica de Aristóteles ela vai além da física e além da matemática. Ela não está preocupada com as coisas do mundo. Ela não está preocupada com as abstrações. Ela está preocupada com aquilo que garante que se possa conhecer as coisas do mundo e que se possa conhecer as abstrações matemáticas. Para fazer uma analogia que não é de Aristóteles, mas
uma analogia que é bem interessante para entender isso aqui, é como se a metafísica fosse a raiz de uma árvore. E as diversas ciências fossem os galhos, os troncos da árvore. Quer dizer, aquilo que é mais profundo, aquilo que é a causa última, é a metafísica, é a noção de ser. Bom, prossigamos aqui no nosso gráfico, na cor azul agora, a substância. O que é a substância? Veja aí que está dividido em 3 pontos na cor azul. Primeiramente, substância como a base do ser, ou seja, esse ser, esse princípio, aquilo que garante que todo conhecimento possa ser realizado, ele tem uma base. E essa base Aristóteles chama de substância. Todo ser tem a sua substância. Indo adiante aí no gráfico, a substância é o ente primário que possui existência própria. Ou seja, por que quando você olha para uma árvore, você identifica enquanto árvore? Mesmo tendo árvores as mais diferentes possíveis. Para Aristóteles, e aí, ao contrário de Platão, né? Na playlist lá do nosso canal temos várias aulas sobre Platão, se você quiser depois conferir, mas para Aristóteles, o que garante é que na árvore, especificamente que você está olhando, ela contém um ser substância. Ela tem uma substância que garante o ser árvore. Então é por isso que você olha para uma árvore e não vai dizer que a árvore é um passarinho ou a árvore é um pneu. Não, você vai dizer que é uma árvore. Por quê? Porque ela tem um ser que garante que haja, que é a substância do ser árvore. A gente vai ver aqui no desenrolar da aula que Aristóteles ele amplifica mais, porque para Platão seria somente a ideia de árvore. Mas para Aristóteles ele vai especificar isso em torno das chamadas 4 causas. Veja aí no diagrama que são os próximos pontos que a gente vai tratar. Mas ainda aqui no último ponto da cor azul, a substância como essência, aquilo que uma coisa é por si mesma. Ou seja, independente se uma árvore tem folhas, independente se ela tem galhos, independente se é uma árvore mais nova ou uma árvore já mais antiga, ela é uma árvore, porque a substância árvore está presente no seu ser. E aí, esse ser substância, esse ser árvore, ele não é definido como Platão de uma forma, digamos assim, quase que vaga, porque Platão dizia que somente era porque a ideia de árvore definia a árvore do mundo, empírica. Para Aristóteles não, nós vimos que Aristóteles ele tinha uma tendência mais sistematizadora, de categorizar as coisas, de dividir cada coisa como se fosse numa gaveta e explicar cada coisa por sua vez. E também de ter um olhar mais sensível sobre o mundo sensível, digamos assim, né? Fazendo aqui um jogo de palavras. Então é nesse ponto que a gente chega aí no gráfico, nessa parte verde. Veja que é uma parte maior, mas é uma parte fundamental. Para Platão, o ser se dizia de uma única forma. Platão dizia, isso é uma árvore porque nela participa essa árvore física da ideia de árvore, da ideia metafísica de árvore. Para Platão era isso. Para Aristóteles, ele exemplifica um pouco mais. Ele vai dizer, o ser árvore, a substância árvore, é identificada porque ela possui 4 causas. Juntando as 4 causas, a gente tem o ser árvore. Quais são as 4 causas? Material, formal, eficiente e final. Acompanhe aí pelo diagrama para não se perder. A primeira causa é a chamada causa material, do que é feita a coisa. Por exemplo, uma estátua. Do que é feita a estátua? Pode ser de bronze. Então pronto. Qual é a causa material da estátua? É aquilo que ela é feita, o bronze. Ou o mármore, como ele dá de exemplo aqui no diagrama. O mármore de uma estátua. A causa formal diz respeito à forma ou estrutura que a coisa possui. É a sua essência. É aquilo que você olha para a estátua e diz, é uma estátua.
Por que que você não diz é uma vassoura ou é uma panela? Porque a causa formal dela não indica que seja uma vassoura ou uma panela, mas o design, a forma, o contorno está falando que é uma estátua. Como diz aí o exemplo, o design da estátua, a forma, o contorno de uma estátua. A causa eficiente. A causa eficiente vai dizer quem ou o que faz a coisa existir. Então, por exemplo, no caso da estátua, o que seria a causa eficiente? É aquilo que é a causa primeira para gerar o efeito chamado estátua. Seria, no caso aqui, o escultor da estátua. Por quê? Porque o escultor da estátua foi aquele quem fez a estátua. Então, a causa eficiente, ela diz respeito ao agente, ao produtor, ao criador. Não à toa, mais à frente, na Idade Média, ou já mais ou menos para o final da Alta Idade Média, digamos assim, Tomás de Aquino vai tomar o pensamento de Aristóteles e, dentro de um contexto de cristianização deste pensamento, vai dizer que a causa eficiente para tudo é Deus. Mas isso é Tomás de Aquino. Aqui, no caso, Aristóteles. E aí, para o último ponto aqui do nosso gráfico, a causa final. A causa final diz respeito à finalidade, o propósito, o objetivo da coisa. Para que essa coisa foi feita? Então, no caso da estátua, qual seria a causa final dela? A beleza, a ornamentação, uma homenagem a alguém, se fez uma estátua em homenagem a alguém. Essas seriam as funções da estátua. Então, notem que é por isso que é famosa a frase que se diz que, em Aristóteles, o ser se diz de muitas formas. Basicamente, o ser se diz de 4 formas: material, formal, eficiente e final. A material dizendo respeito do que as coisas são feitas, a formal dizendo quais são os seus contornos, as suas formas, a sua essência, para que a gente possa identificar se é uma estátua, se é uma árvore, se é uma panela, enfim, né? E a causa eficiente diz respeito ao agente, ou a causa primeira que motivou aquilo. Assim como a causa final, que diz respeito ao propósito, o objetivo, a finalidade. No caso aqui que nós demos da estátua, seria embelezamento, ornamentação, homenagem a alguém. Bem, essa foi a nossa aula sobre a metafísica de Aristóteles. Não é um tema muito fácil. A proposta do canal é justamente trazer resumos para que o aluno, a partir desses diagramas, possa ter um start nos seus estudos. É uma questão com muita possibilidade de cair no Enem, mas mesmo que não seja uma questão que não caia no Enem dessa forma, mas estudar Aristóteles sempre ajuda as outras segmentos de estudos de outras conhecimentos e de outras matérias. Porque quando você estuda o ser, você está estudando os princípios fundamentais. Quando você estuda a substância, você está estudando como pode ser entendida aquela coisa em si mesma. E aí você pode estudar como ela se relaciona. Isso vale tanto para a biologia, quanto para a física, como para qualquer matéria. Assim, quando você estuda na metafísica de Aristóteles as 4 causas, você para se perguntar: do que é feito isto? Qual é a sua forma? Qual é a sua essência? Qual é a sua ideia? Quem foi o seu agente, ou seja, quem foi a sua causa eficiente? E qual o propósito disso? Até mesmo, não somente nas ciências naturais, mas nas ciências humanas. Você estudando história, por exemplo, você pode aplicar a causa final. Dizer qual o propósito da ação deste povo aqui na antiguidade de guerrear com esse outro povo. Qual o objetivo na Idade Média de um paradigma teocêntrico? Qual a finalidade com que houve o processo de grandes navegações e mercantilismo no pós-renascença? Percebem? Estudar Aristóteles sempre vai ajudar todas as outras matérias. Por isso que é fundamental que se estude Aristóteles. Bem, essa foi a aula de hoje. Tratamos sobre esse assunto que é talvez o mais espinhoso aí de Aristóteles, um dos mais difíceis, complexos, que é a sua metafísica. E por hoje vamos ficando por aqui.
Bons estudos para todos.